Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é João, já me apresento rapidamente. Primeiro eu quero dizer que é um grande prazer estar na segunda jornada de imersão online, na segunda semana. Tivemos já na semana passada e essa semana, hoje, inicia-se mais esse movimento promovido pelo SENAC. Nós vamos falar um pouco sobre liderança em tempos de transformação digital, né, esse olhar multidisciplinar sobre as soft skills, que é algo que vem sendo discutido já há muito tempo dentro da nossa sociedade, dentro das empresas, mas é fundamental nós compreendermos como é que a nossa sociedade vem caminhando e o que realmente hoje a liderança tem feito de diferença em todas as organizações e empresas, né, e todos os stakeholders que estão envolvidos perante a elas. Antes de mais nada, eu quero agradecer o SENAC por essa oportunidade. O SENAC de Santa Catarina é uma das organizações mais incríveis que eu tenho conhecido nos últimos anos. Pessoas incríveis, tem uma equipe toda por trás para trazer esse conhecimento, essa discussão entre nós, e são pessoas incríveis que têm feito o máximo, né, e além, às vezes, do possível para fazer com que as coisas aconteçam. Aqui vai o meu parabéns a todos por esse trabalho incrível, a todos os alunos, que eu sei que tem vários alunos espalhados por todos os lugares, né, que não vem mantendo as possibilidades e querendo manter né, dentro dos cursos de MBA e pós que tenham acontecido ao longo do tempo, nesse período conturbado que a gente está vivendo. Então, mantenha essa motivação em pé, porque vocês vão fazer toda a diferença no futuro, nesse novo cenário que vem pela frente, tá? Rapidamente, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Souza, né? A minha formação acadêmica, sou economista de formação pela Universidade Federal do Paraná, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing e o meu mestrado em administração e estratégia pela PUC Paraná, tá? Eu tenho mais de 30 anos de carreira, toda ela concebida, uma parte dentro de banco, muito cedo como gerente geral e trabalhando em diversos setores na área de estratégia, de pensamento junto às organizações nas quais eram clientes, entendendo toda a complexidade, né, de todos os seus departamentos e como criar e dar os créditos e fomentar os serviços necessários para essas empresas. E desde 2008 concebi minha empresa de consultoria e trabalho na área acadêmica também. Então tem aí são 30 anos de dedicação para fazer com que as empresas pudessem alcançar o seu sucesso e entender a sua natureza, a sua alma, e dali poder retirar o seu melhor, né? Não só retirar o melhor em processos, em resultados financeiros, mas principalmente em empresas. Então, rapidamente, esse sou eu, né? Amanhã nós temos a continuidade dessa palestra, vamos dizer assim. Amanhã eu vou trazer duas professoras, a professora Vera, que é doutora em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Silvana, que é doutora em engenharia de produção por Santa Catarina. São duas pessoas fantásticas na área, que tem uma expertise, uma experiência muito forte nesse assunto que eu vou abordar hoje, tá? Obviamente que esse assunto, né, o que nós estamos falando hoje, e aqui eu quero fazer uma breve contextualização a respeito, trazer alguns conceitos, que eu sei que grande parte do público que está nos ouvindo, às vezes não tem um pouco de intimidade com relação a isso. Então, rapidamente eu vou tentar trazer esses conceitos que realmente estão sendo falados, né, nessa palestra, e depois eu quero falar um pouco sobre a liderança que hoje realmente impacta. Obviamente que nós estamos vivendo um cenário completamente conturbado, algo que até então a gente não esperava, né? Se nós falávamos no final de 2009 que 2020 seria um ano grandioso em construção, com taxas caindo, né, as reviravoltas econômicas e sociais, as questões políticas tentando ser acalmadas de certa forma, de repente veio um vírus e acabou com tudo isso, e agora a gente está tentando e pensando se em reinventar. Então é um contexto que também nos fez pensar em algumas outras
nos fez pensar em como a gente estava levando a nossa vida. Né? E eu não digo só vida profissional pessoal, porque eu não acredito que são duas coisas separadas e são coisas extremamente juntas, mas como é que a gente passou a enxergar o mundo a partir de hoje. Então, essa breve contextualização vai me dar um embargo para poder chegar depois, na frente ali, falar no líder e trazer, nesse cenário conturbado que a gente está vivendo, quais serão, né, não quero dizer que é certeza isso, ou pelo menos que será fundamental para nós enfrentarmos com muito mais serenidade o que está por vir ainda, né? Nós ainda não sabemos ao certo, né? Nós não podemos determinar que realmente vai acontecer isso nos próximos 2 ou 3 meses. Mas é importante nós entendermos que tudo que fizermos a partir de agora será fundamental para que os riscos sejam minimizados e a gente saia com muito mais experiência, serenidade e conhecimento a partir de agora. Então, essa contextualização, antes, né, eu quero trazer para vocês um pouco sobre esse conhecimento. Obviamente, quando a gente fala, né, do Daniel Goleman, que ele popularizou o assunto sobre inteligência emocional algum tempo atrás, apesar de que Leuner, isso lá em 1966, se não me falha a memória, foi quando esse psicólogo começou a trabalhar a respeito da inteligência emocional. E aí vieram, né, diversos pesquisadores ao longo desse período, e com Goleman a coisa ficou popularizada através do seu livro Inteligência Emocional, e ali ele fala um pouco sobre isso, e ele faz a diferenciação quando a gente diz que alguém é competente em algo, é porque eu sei fazer algo, eu posso fazer algo, eu quero fazer algo. Né? Então, isso me dá uma competência de fazer aquilo. E ali, durante, né, no seu livro, ele fala sobre os hard skills e os soft skills. Hard skills são aquelas habilidades técnicas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, que são facilmente mensuráveis. O uso de uma ferramenta, a fluência de um idioma, ou seja, você consegue mensurar facilmente aquilo que você tem. Porém, você tem os soft skills que ele é menos orgânico e é menos mensural. Aliás, às vezes é até difícil de você mensurar. Posso dizer isso com certeza porque eu tenho uma formação dentro de DISC e de Assessment, e quando a gente vai fazer toda uma análise dos nossos profissionais, você poder dar notas, entre aspas, daquilo que a pessoa é sobre um soft skill é muito complicado. Então, você precisa trabalhar no desenvolvimento para poder compreender isso. E ele é multidisciplinar, não basta ter apenas alguém formado como eu em administração e economista. Eu preciso, às vezes, de um psicólogo, às vezes eu preciso de alguém ligado na área de marketing, de formação de pessoas, de treinamento, enfim, para que possa fazer toda essa compreensão e dar um segmento ao longo do período de desenvolvimento de carreira dessa pessoa. E os soft skills nada mais são do que as habilidades de atitude que essa pessoa tem. A competência são as habilidades técnicas que eu possuo, é composição de conhecimentos que eu vim adquirindo ao longo do tempo e principalmente as atitudes. E é aí que ela mora o grande detalhe de dizer quem é ou não é dentro de uma organização, se está preparado ou não. Habilidades essas como resiliência, por exemplo, colaboração, comunicação, empatia, que está muito ligado à inteligência emocional, que se distingue por incríveis, né, profissionais acima ou abaixo da média. Você vê profissionais que são eloquentes, falam muito bem, têm o poder da comunicação, outros nem tanto. Então, como é que você se desenvolve esses soft skills? Como é que você faz esse trabalho? Então, quando a gente vai entrar aqui em soft skills, é muito mais pela atitude. Coisas que são difíceis de você compreender ou de mensurar, mas que normalmente são extremamente importantes. E o engraçado é que nós vamos ver lá na frente que esses soft skills não mudaram muito depois do coronavírus, né? Nesse período que a gente está vivendo. Eles continuam sendo até mais importantes do que aquele momento. E nós acabamos de perder um ponto muito importante, ou um período muito importante ao longo desse tempo que a gente tem vivido aí nesses meses. Linkado aos soft skills, que é o outro assunto que vai linkar, é a transformação digital. Todo mundo fala, mas a transformação digital é para o futuro, ainda a gente está em... Não, ele já faz parte do nosso presente.
né? Ele é um processo onde a gente já tem usado a tecnologia cada vez mais para melhorar o nosso desempenho, né? Eu vejo várias organizações utilizando a tecnologia. Eu lembro de uma empresa, não vou citar o nome aqui, dentro de 10 anos, ela não perdeu os seus profissionais, né, a quantidade de profissionais. Porém, ela praticamente multiplicou por 10 o seu faturamento, sem precisar perder. O restante foi todo o melhoramento e o uso de novas tecnologias para garantir resultados melhores. Então, a empresa foi evoluindo nesse processo. E nada mais é do que uma mudança estrutural. Eu sou um estudioso e gosto muito de uma ferramenta chamada Balance Scorecard. Tá? Ela foi desenvolvida na década de 90 por duas pessoas, né, dois estudiosos de Harvard, chamado Kaplan e Norton. Então, eles fizeram um artigo a respeito sobre isso, e aqui essa transformação digital ela passa a ser fundamental, né, nesse conceito, porque eles dizem o seguinte, que dentro da aprendizagem e crescimento, né, que vão impactar diretamente toda a estrutura dos processos internos, né, tem três grandes bases que vão fomentar os nossos processos internos. O capital intelectual, aquilo que as pessoas têm, das suas experiências, dos seus conhecimentos, das suas competências, como eu falei até então. Do capital organizacional, aí nós temos o trabalho em equipe, como a empresa surgiu, qual é o pensamento dessa empresa, a missão, visão e valores, como é que ela é composta. E um terceiro capital chamado capital da informação, porque o capital da informação nada mais é como é que você trabalha os dados, as informações, os conhecimentos que surgem, né, no desenvolvimento dessa organização. E ali o papel do digital, da transformação, o uso da tecnologia passa a ser fundamental. Então a mudança estrutural nas organizações, dando um papel essencial para a tecnologia. As empresas precisam da tecnologia para elas não perderem. Hoje é inimaginável, apesar de que grande parte das empresas, mesmo as pequenas, que deveriam ser as primeiras a utilizarem, hoje elas não usam um sistema de gerenciamento de clientes. Elas não fazem isso. E hoje estão sofrendo, porque não sabem quem são os clientes que compram na sua empresa, onde elas vivem, o que elas fazem, o que elas consomem, como elas consomem, e aí se perdeu todo esse tempo de poder adquirir essa informação e transformar em conhecimento. E a transformação digital é um fenômeno que ocorre na vida das pessoas, como consequência sobre a maneira como interagem entre si, principalmente como a gente se comunica, né? Eu ainda sou da época que eu mandava carta para alguém, depois foi o telefone, do telefone veio o telefone mobile, né? Mobile telefone que a gente só fazia chamadas, depois veio o iPhone, que foi o grande, que teve uma grande transformação de vida na nossa sociedade, quebrou diversas empresas o iPhone, né, por meio da Apple, e a Apple veio o iPhone, hoje a Samsung e outras organizações e outras empresas chinesas, inclusive nessa parte digital, ajudam nessa comunicação. Só para vocês terem uma ideia, o WhatsApp, acho que há 2 anos atrás, fez com que empresas de telecomunicação só na Europa tivesse um prejuízo de 56 bilhões de euros. Ou seja, só um aplicativo de comunicação. Então, essa mudança estrutural e a transformação digital nos proporciona, principalmente, a nossa necessidade de comunicar, dessa comunicação, seja ela entre duas pessoas, ou empresa, ou B2B, B2C, seja qual ela for, e atende às nossas necessidades de consumo. E aqui eu vou fazer um parênteses depois, porque falar sobre o ciclo de dados, porque é algo que é um soft skills que os líderes vão precisar muito ter a partir de agora, certo? Então, a transformação digital, ela é presente, ela não é mais uma questão futura, né? Isso não se discute mais, ela é fundamental para que a gente passe a ter uma melhora no nosso desempenho e uma diferenciação, né? Nós precisamos nos diferenciar do que hoje o mercado está fazendo. E o uso dessa tecnologia nos ajuda bastante. Aí vem a pergunta, e como é que eu faço, né? Qual é o processo para eu entrar nesse processo digital? Tenho vários amigos que trabalham nessa área de startups, e Startup Weekend, Pirates, e estão sempre envolvidos no gerenciamento e gestão de organizações que estão surgindo, né? Curitiba hoje
já, né, por meio do nosso prefeito, vem, de certa forma, estimulando, né? Nós temos aqui o Centro do Peão, em Curitiba, onde muitas empresas estão surgindo com esse viés tecnológico. Mas quando a gente fala na transformação digital, Harvard Business Review, ele teve um artigo oriundo de alguns pesquisadores, que a transformação digital, ela precisa de uma sequência, vamos dizer assim. E aí eles chamaram de pivô, né? Vamos fazer a pivotagem, já deve ter ouvido essa palavra. Você pivotou alguma coisa, que é um acrônimo em inglês que significa Pinpoint, Inventory, Visualize, Operate e Track, né? O que quer dizer isso? Primeiro, eu preciso definir o meu negócio com precisão. Eu preciso saber exatamente qual é o valor que eu estou entregando. Sempre me pergunto, poxa, o que é valor, né? Valor, eu sempre faço a relação de que valor é igual a benefício sobre preço. Quanto mais benefício eu tenho sobre o preço que eu pago, maior é o valor percebido. E preço não precisa ser, às vezes, né, o valor monetário, ele pode ser qualquer tipo de valor. Eu brinco muito aqui em casa que o preço, né, o valor de ser um bom pai é o preço do tempo que eu passo benefício com eles. Então, o benefício é passar mais tempo com eles, o meu preço é tempo. Então, né, eu tento fazer com que eu passe o maior tempo possível com a minha família. Esse é o meu valor calculado. Então, quanto mais preciso, né, voltando aqui ao pivô, quanto mais precisão eu tiver sobre o negócio que eu quero implementar, né, melhor a definição do meu negócio, ou seja, qual é o valor que realmente eu quero implementar, melhor será o meu resultado, ou pelo menos as ações que vão ser implementadas a partir daquele momento. Ok? A partir daí, eu tenho que tentar entender ou perceber e levantar quais são os ativos que eu possuo, fazer um inventário a respeito disso. As startups, elas são muito... Elas se constroem e se destroem também muito facilmente, porque elas utilizam poucos ativos, né? Principalmente em recursos financeiros. Elas conseguem, com poucos recursos, na tentativa e erro, de saberem tentar entender se aquilo é possível de fazer, né? Então, você faz o inventário. Quais são os ativos? Tanto os ativos tangíveis ou intangíveis. O dinheiro, estrutura, maquinário, pessoas, inteligências e assim por aí, tá? Visualizar, ou seja, o que eu pretendo dessa criação futura, e nisso eu tenho que ter o envolvimento de muitas pessoas nesse processo. Então, como é que eu crio, né? Vamos imaginar o Uber. O Uber, quando ele começou a pivotar, ele começou a fazer testagens com seus clientes mais próximos. Bem, eu estou criando aqui um sistema que vai intermediar aqueles que não querem usar um táxi, querem usar, por meio de aplicativos, encontrar alguém que tem um carro, que vai me levar até um certo ponto por um preço mais baixo, né? Intermediação entre um cliente e aquele que tem o carro. E aí ele começou a fazer as testagens para entender quais eram os problemas que aconteciam com aquele aplicativo. E ali foram fazendo e visualizando, né, as suas resoluções, resolvendo os problemas, e por ali foi, tá? Então você já visualiza, vai criando o futuro dessa plataforma digital por meio de parcerias com seus stakeholders. Você parte para a operação de verdade, né? E ainda continua com aquela filosofia Lean, que eu já vou chegar um pouco ali na frente, que é do enxugar, né? A filosofia Lean é você enxugar processos. Quanto mais rápido for, quanto melhor for estruturado, quanto melhor for eficiente, né? Quando a gente fala em eficiente, a gente fala de processo, melhor é a filosofia, melhor é o Lean, né? Melhor é a filosofia Lean que foi implementada. E aí a implementação normalmente é colaborativa. Como eu disse antes, quando a gente visualiza, essa operação sempre tem a participação de todos os stakeholders, sejam os clientes, aqueles que estão desenvolvendo, aqueles que podem, inclusive, investir, os investidores, os anjos, enfim, e todos eles. E, por fim, o acompanhamento. Se aquilo foi entregue com valor, quais foram os riscos, né, na implementação. Há um tempo atrás, o Airbnb, acho que foi no Chile, tiveram um problema onde uma família infelizmente, acabou morrendo por causa de um problema de gás, né? E no Chile teve uma queda de procuras por Airbnb naquele local. Ou seja, esse é o risco do negócio que eles tiveram que contornar, tiveram que ter, né, todo um processo
mais rígido em adquirir ou permitir que novas residências entrassem, e modelos novos, etc. Então, toda transformação digital, ela precisa, não é que respeitar, mas pelo menos ter esses 5 pontos visualizados na construção do negócio que você está entrando. Essa é a transformação digital, né? Ela é baseada sempre em 3 grandes pilares, né? Qual é o modelo de negócio que você quer, quais são as operações que você vai ter que ter e todos os modelos de operações, e qual é a experiência do cliente. Olha que interessante hoje o que nós estamos vivendo, né? Várias empresas abdicaram de ter a transformação digital dentro da sua organização. Apesar de utilizar ali um delivery, utilizar algum tipo de situação, a operação, de fato, ela não era digital. Ela era presencial, a experiência sempre a presença do cliente. Pois bem, né, eu vou dar aqui um exemplo. O Coco Bambu, vocês devem conhecer, é um restaurante muito bom, excelente, né? Da noite para o dia, ela teve que fechar as suas portas, lógico, por causa da pandemia. Como é que ela faz? Né? Ela teve que rever, em certo ponto, o seu modelo de negócio e as suas operações. E levar uma nova experiência ao cliente, que é a entrega, o delivery. Desculpe, eu falei ali a delivery antes, mas na verdade era só o cliente, você ligava e fazia a solicitação por telefone. Agora não, tinha que fazer o delivery, a experiência do cliente estacionar perto de novo, desculpa, não é o delivery, é o drive-thru, que eles não tinham essa experiência, eles implementaram a experiência do drive-thru, e aí os clientes paravam na frente do restaurante e recebiam o seu produto, o seu jantar ou almoço. Vejam bem, são situações que até então a transformação digital não estava implementada. E dentro da própria operação, os gestores não entendiam como fazê-lo, né? E isso foi muito importante, falar assim, não, para lá, o quanto tempo a gente perdeu, né? Até hoje, porque é algo que a gente poderia ter implementado e não fizemos, né? A experiência do cliente não é a empresa que determina, é o cliente que determina. E aqui também eu quero fazer de novo um parênteses, né? Vocês vão ver que volta e meia eu vou trazer sempre um pensador, alguém, porque é na base deles que nós vamos compreender o mundo de forma um pouco melhor. Zygmunt Bauman morreu recentemente, é um grande filósofo. Ele escreveu um livro chamado Modernidade Líquida. Ele fala muito que o mundo hoje, né, não é a sociedade que imprime, que você tem que se moldar pela sociedade que existe. Não, hoje você consegue se imprimir, né, daquilo que você é, e a sociedade precisa se ajustar àquilo que você faz. Por o mundo ser um pouco mais global, essa experiência passa a ser muito mais líquida, fluida, em movimento. Tá? Por quê? O mundo é imprevisível. Hoje a gente não sabe o que está acontecendo. Acreditem, a cada período, 1, 2 anos, 3 anos, sempre vai haver uma crise. Seja ela uma crise de saúde, que nem está acontecendo agora, seja uma crise econômica, financeira, de uma guerra fria ou uma guerra por algum país, ou algo, sempre vai impactar naquilo que a gente consome. Ela é imprevisível. Então você passa a ser aquela empresa que se preocupa em entender qual que é a melhor experiência do cliente. Entender quem é o cliente e qual é a melhor experiência para ele. Né? Tem lugares que nunca fizeram delivery, nunca fizeram drive-thru, e de uma hora para outra teve que deixar de fazer o presencial e partir para o drive-thru e o delivery. Tá? Então, essa modernidade líquida, né, essa coisa que vai se adaptando e moldando rapidamente, como o Zygmunt Bauman disse, nós estamos vendo isso na prática agora. Né? Tem um slide que eu vou mostrar do Sebrae que mostra muito bem isso. Né? Hoje nós temos 17,2 milhões de micro e pequenos negócios. Né? Desses, praticamente aí 700 mil fecharam nos 2 últimos meses. Mas vejam bem, né, em 16 dias, a empresa, grande parte delas, estavam apenas entregando online. 41%. 41% passou a ter horário reduzido. Né? 21% das empresas que não tinham home office passaram a ter home office. 15% passaram a ter rodízio de funcionários em diversos horários. E 6% que nunca utilizaram drive-thru passaram a utilizar. Ou seja, essa digitalização, esse modelo, essa forma
dessa experiência do cliente, fez com que a gente se obrigasse a ter novas operações e a entender novos modelos de negócio, tá? Então, voltando aqui um pouco, né, sobre a transformação digital, né, fazendo uma revisão, nada mais é do que o uso da tecnologia para melhorar o desempenho. Ponto. Esse é o que nos forçou muito nesses últimos meses, ok? Só que tem um ponto que eu quero trazer para vocês, e eu acredito que seja fundamental nós entendermos que a transformação digital, ela só vai acontecer de fato quando nós entendermos que vai além de um processo ou de uma transformação de uso de tecnologia. E aqui eu trago o americano Brian Solis. Eu gosto muito do que ele diz. Às vezes ele é um futurista, às vezes ele inventa algumas coisas, às vezes você lê o que ele está escrevendo e você fala, poxa, não é possível que isso possa vir a acontecer em algum momento. Porém, tem algumas coisas muito interessantes que ele diz, e uma frase que para mim é fundamental diz que Digital transformation is not about digital, it's about humans, né? A transformação digital não é sobre o digital, ele é sobre humanos. Então, para você poder compreender tudo que está acontecendo no sistema, né, do nosso modelo digital, daquilo que a gente está transformando, a gente tem que cada vez mais conhecer das pessoas, né? Não adianta nada você conhecer toda a transformação digital se você não conhecer pessoas. As pessoas é que, de fato, fazem toda uma transformação acontecer. Perdão, gente, aconteceu aqui Então, nós precisamos entender toda a transformação digital. E, para isso, cada vez mais compreender de pessoas passa a ser um grande diferencial. Primeiro, o que esse vírus acelerou, né? Saímos da nossa zona de estagnação. Muitos diziam, eu tenho zona de conforto, tenho zona de conforto, tenho zona de conforto. Isso nunca existiu. A zona de conforto nada mais é do que zona de estagnação. Você estagnou naquele processo, naquele período, naquele momento, e você ficou ali, certo? Você não se transformou, você não foi à frente. Isso nos possibilita, e eu vejo muito nas organizações, e recentemente já tive em algumas, que elas pararam num processo de estagnado, que insistem naquele modelo, e acreditam que aquele modelo vai dar certo para todo sempre. Porque naquele momento está dando certo. Perfeito, nada contra. Porém, qual é o próximo passo? Né? Como é que a gente vai antever o que vai acontecer dali para frente? E se acontecer isso, isso, isso? Começar a criar novos cenários para ficarmos preparados. E esse vírus começou a acelerar um pouco essa transformação. Vi também que as organizações não estavam preparadas para enfrentar a falta de ética, né? Ou enfrentar, desculpe, a ética. O que eles colocaram foi justamente a falta de ética. O que grande parte dos supermercados fizeram? Aumentaram os preços dos seus produtos, mesmo sabendo que alguns dos seus fornecedores não aumentaram, né? Para aproveitar a situação, porque muitos correram para os mercados para, de certa forma, fazer uma guarda, uma resguarda de produto, pelo menos para tentar entender o que poderia acontecer nos próximos 20 dias, 15 dias. Uma coisa, depois eu vou voltar no plano de ética, para dar um conceito que eu de fato adoro muito, que é do professor Clóvis de Barros Filho, junto com o Karnal e com o professor Cortella, tá? Nós aprendemos algo chamado a renunciar. Quantas coisas nós renunciamos hoje, né? Renunciamos às nossas férias, renunciamos viagens, de poder sair livremente, de nos encontrarmos com os nossos amigos e familiares. Nós estamos a aprender a fazer as renúncias. Isso acaba também nos criando num processo de visão, de renunciar em algum momento, se no momento que eu estou numa empresa, que eu estou ganhando muito bem, né, a empresa está faturando muito bem, um lucro em excesso, eu preciso renunciar, né, do gasto além e poder fazer um planejamento estratégico muito mais, de forma muito mais substancial. Ganhar dinheiro a qualquer custo, também eu vou chegar um pouco lá na frente, mas as empresas entenderam que hoje não vale a pena mais ganhar dinheiro a qualquer custo. Bastou uma organização bem conceituada hoje no país vir a público dizer que, esse vírus vai matar o quê? 5, 7 mil pessoas. Isso acabou impactando negativamente muito forte na sua visão, né?
como empresário e como empresa. E isso impacta porque as pessoas hoje estão muito conectadas. Então, ganhar dinheiro a qualquer custo, hoje não vale mais a pena. Então, a gente precisa ter uma forma de planejamento e estratégia que atenda não só o seu resultado, que é o lucro, que isso é necessário, mas também quais são os outros impactos sustentáveis que vão ter ao longo do período, né? Seja ambiental, seja social, ou até mesmo financeiro. E principalmente dentro das empresas, o que eu estou enxergando é que todas aquelas iniciativas na fila da TI, elas estão paradas, né? E aqui eu vou trazer uma empresa que eu conheço, chamada SIM, que é SYM, é uma empresa que desenvolveu já há algum tempo uma conexão entre cliente e empresa por meio da plataforma WhatsApp, né, de fazer todo um gerenciamento de clientes, melhorar a experiência do cliente, agilizar esse processo todo com o cliente. Né? Então, um cliente por WhatsApp, ele faz agendamento, ele compra, ele vende, ele faz o que bem entender ali, né, de forma simples e direta, inclusive presencialmente com alguém que esteja na empresa. Pois bem, até final do ano ele tentava mostrar para as empresas falavam, né, isso aí custa caro, e pior que não custa caro, é muito barato, né, para um grupo de pessoas. Pois bem, passou em janeiro, fevereiro, quando estourou a bomba, ele não está conseguindo entregar todas as demandas, porque as pessoas estão buscando essa plataforma, estão buscando essa alternativa. A pergunta é, por que não fez antes? Né? Por que a empresa não fez antes? Por que a empresa não se preparou antes? Essa é a grande pergunta e os grandes questionamentos que ficam. Né? Então, o vírus, dentro desse contexto todo e daqueles conceitos que eu trouxe, ele acelerou cada vez mais a nossa transformação. Transformação como um agente público dentro de uma empresa pública, de um agente privado dentro de uma empresa privada, como um ser humano de fato daquilo que a gente faz o convívio. Então, ele está nos fazendo pensar. Né? Muitos vão dizer daqui a alguns anos, puxa, você se lembra, né, do vírus? E eu até acredito que grande parte das coisas não vão mudar muito, não. Tá? O ser humano, infelizmente, não aprende, né, às vezes, com a dor. Tem que ser a extrema dor para ele poder aprender. E muitos vão passar ilesos nesse processo, mas quem tiver esperto em conseguir compreender vai saber que aquilo é fundamental. E aí vem a grande pergunta, né? Quem que é o grande responsável por toda essa mudança? Quem que de fato faz essa mudança acontecer? Eu tenho na minha carreira, na minha vida, tenho amigos bancários, eles podem, né, todo dia a gente visita uma empresa, uma pessoa que é responsável por uma empresa, que tem uma vida, que tem uma responsabilidade. Então, por 20 anos eu trabalhei em organizações e 12 eu venho trabalhando dando consultoria, palestras e aulas e, sei lá, cadastrados são mais de 5 mil empresas. Quando nós começamos a visitar nessas organizações, chega um momento que a gente vê o seguinte, o único e o responsável por tudo isso sempre vai ser o líder, né? A cara de tudo é do líder. Né? A transformação, o crescimento, o sucesso, o insucesso, quem de fato faz a construção ou constitui um contexto daquela empresa é o líder. Então, a liderança passa a ser fundamental nesse processo. Né? É só nós vermos quem está enfrentando melhor o coronavírus, as organizações mundiais, eu digo países, as empresas e quem não está conseguindo compreender, né? Ou quem não está conseguindo enfrentar. Muitos vão por lado do desespero, fecham, mandam embora, demitem, não pensam, lógico, muitos já estavam quebrados, né? E de fato aproveitaram o Covid apenas para encerrar as operações, mas muitos não conseguem enxergar por falta de conhecimento, por não serem incompetentes no entendimento. O que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, né? Qual é o segmento, qual é o processo que é necessário para eu obter pelo menos a sobrevivência nesse período. Então, aqui nós entramos em tudo que eu li, pesquisei, vi nos últimos anos sobre soft skills, e eu vou dizer algumas coisas, pouca coisa mudou, porque o ser humano, né, o líder, o que ele precisa ou precisava ser, ou pelo menos parecer ser e ser, há um ano atrás, ele continua precisando ser hoje,
porque as empresas, além de tudo, eles têm o reflexo de alguém para seguir o caminho, né? E aqui tem alguns temas que eu vou discutir e que são fundamentais, que trazem esse conceito do novo líder, ou pelo menos faça com que o líder tenha uma tomada de decisão mais assertiva e com o menor risco possível. Pode dar errado? Pode, né? Nunca terá uma certeza. Até porque dentro de uma empresa, entre um relacionamento entre duas pessoas, sempre tem a minha verdade, a verdade do outro e a verdade propriamente dita, né? Então, a minha verdade, às vezes, vem carregado de vários valores e conceitos e experiências que, às vezes, não é a verdade do outro. Porém, quando a gente fala em liderança, tem soft skills que ajudam muito na tomada de decisão, quando há aquela necessidade, principalmente nesse momento, de agilidade de tomada de decisão. E quando não há essa agilidade, pelo menos ele tem a tranquilidade de fazer com que isso se busque, né? Concluir com mais segurança. Eu vejo muito, lógico que até concordo em certo ponto, que nós, né, os líderes, eles precisam se adaptar em algum certo momento. Obviamente que um líder democrático, quando tem num prédio pegando fogo, ele não pode juntar toda a equipe dele para tomar uma decisão e votar em turno para saber se precisa ou não descer escada e como vai fazer isso, né? Porque ele está num momento de crise, de extrema crise, que ele tem que tomar a decisão e seguir, fazer com que as pessoas que tenham a competência ou autonomia de fazê-lo, né? A mesma coisa quando ele precisa ou ele tem a necessidade de tomar uma decisão e que ele pode chamar uma equipe para se tomar novas visões, às vezes ele tomar uma atitude apenas única dele, da visão dele, ele pode também tomando um erro grave. Porém, tem alguns conceitos que eu acho fundamentais. Primeiro, o líder ele tem que continuamente estimular a criatividade. Né? O que seria estímulo à criatividade? Eu vejo muito as pessoas falarem, eu sou pouco criativo, eu não sou criativo, ou isso ou aquilo. Criatividade é referência. Quanto mais referência você dá à pessoa, maior o nível de criatividade que ele possui. Quanto maior o nível de multidisciplinaridade que você tem na sua equipe, maior é o nível de criatividade que essa equipe possa ter. Então, quando você faz uma reunião, e eu vejo muitas vezes nas empresas fazerem uma avaliação de cenário, né? Ou vamos fazer um diagnóstico da nossa organização. E aí vamos fazer uma SWOT, por exemplo, né? Onde você vai analisar ali forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Eles só chamam o departamento financeiro. Bem, eles só vão olhar praticamente o departamento financeiro, porque é a visão deles, é como eles têm a experiência e a visão, eles talvez não tenham a visão de marketing, de RH e assim por diante. Então você precisa dar o estímulo à criatividade, fazer com que essas pessoas que estejam olhem também por outros olhares, né? Trazer novos conceitos, novas leituras, enfim, novos estudos que complementem aquilo que eles façam. Então, o estímulo à criatividade é dar possibilidade deles terem cada vez mais referências. Então, quanto mais referência, mais você pode trazer a criatividade. A inovação, né? Se nós olharmos toda a complexidade de inovação, a inovação ela não vive naquilo que é apenas inédito, que nunca aconteceu. E isso pouquíssimas pessoas vão trazer. Mas é aquilo que acontece às vezes um tipo de empresa, e você vê funcionar lá, que é um tipo de segmento, você fala assim, puxa, eu vou adaptar isso ao meu segmento. E funciona, né? E as coisas acabam evoluindo. Essa é a verdadeira inovação que fomenta o crescimento das empresas como um todo. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é a filosofia Lean. A filosofia Lean ela está diretamente relacionada a valor e aquilo que é necessário. Eu tenho um grande amigo, né? Ele trabalha no Rio Grande do Sul e volta e meia nós fazemos trabalhos sobre Lean, né? Principalmente o Lean Office, que é justamente a gente, vamos dizer assim, você enxugar a parte da parte office, não da parte de produtivo, né, para reduzir custos e aquela coisa toda, mas principalmente para ser mais eficiente e eficaz. E uma coisa que ele sempre fala, primeiro, todas as análises que nós temos que fazer, o líder precisa ver, ainda mais no momento que a gente está passando hoje,
Isso me gera valor? Sim. É necessário? Sim. Certo? Isso me gera valor? Talvez não me gere valor. Mas é necessário? É. Então, tem que se fazer. Agora, grande parte, isso eu posso dizer com diversas pesquisas, mais de 50% das organizações fazem coisas que não geram valor e não é necessário. Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa que, ano passado, ela, para comprar caneta, ela precisava passar por 3 pessoas para aprovar. Então, era a pessoa que ia comprar a caneta, o seu superior direto e o superior do superior, certo? Então, tinha um certo volume. Primeiro, quem comprava a caneta não tinha autonomia nenhuma para comprar, né? Nada. Tudo que ele fosse comprar, ele tinha que pedir autorização para o seu superior imediato. Pois bem, e tudo que esse superior imediato, ele também precisava pedir para o terceiro, né, para o segundo superior acima dele. Ou seja, né, ninguém tinha autonomia a não ser o vice, praticamente o filho do dono. Pois bem, não gera valor esse processo todo e não é necessário, porque o próprio quem está comprando poderia ter uma autonomia de compra até tanto, né? E o segundo, né, acima dele também poderia ter um certo valor. Então, para chegar no terceiro é algo que não gera valor e não é necessário, mas toma tempo, toma recurso e você acaba perdendo dinheiro com isso. Então, ter a filosofia ali é você poder ser, de forma conjunta, ser eficiente no processo e ser eficaz no resultado. O terceiro ponto que eu trago é sobre as organizações e nós termos ao nosso lado líderes de RH estratégico. Os RHs hoje que nós temos, ou pelo menos que grande parte deles eu enxergo, são muito departamentos pessoais, né? E os departamentos pessoais hoje executam processos apenas. Eles não pensam de forma estratégica junto com a organização. Uma liderança cada vez mais, de novo, não adianta ter o conceito da tecnologia, de vários processos, se ele não compreender de pessoas. Então, a liderança ele tem que entender do RH estratégico. E isso nós temos inúmeros pesquisadores que nos levam a isso. Não precisa ser especialista, né? Você pode ler muito a respeito de como transformar o RH de forma estratégica. E é fundamental com que isso aconteça. Então, quando a gente pensa de forma, vamos dizer assim, de forma estratégica com o RH, as coisas passam a funcionar, porque o RH é um ativo nosso, né? É um ativo intangível. E assim, de certa forma, nos ajuda muito, né, a tomar a melhor decisão, ok? Comunicação e pensamento coletivo, né? Vejam bem, comunicação. Eu sempre brinco nas minhas aulas, e talvez vocês vão compreender o que eu vou dizer. A minha filha, muitos anos atrás, falou, pai, eu quero assistir esse filme. E eu falava para ela, filha, esse filme ele é muito violento. Ele é muito violento. Não, mas eu quero. Falei, tá bom, então vamos assistir. O filme começa com uma família, logo na família tem um assassinato, né? A esposa e os filhos são assassinados. O pai sobrevive ao assassinato e um filho que tem um problema né? Ele tem uma necessidade especial. E o pai, né, depois daquele trágico acontecimento, ele protege aquele filho até ir para a escola. Você chega a certo momento que você tem que deixar o filho ir para a escola. O filho vai para a escola, qual que é a primeira coisa que acontece? Bullying, né? E a criança não consegue fazer as amizades, ele quer entrar lá com os amigos, tal, não consegue, tem um grupo fechado, e ele é desafiado a entrar nesse grupo, a ir a um lugar onde ninguém poderia ir, né? Um lugar extremamente violento, e ele aceita, né, o desafio para poder entrar num grupo, e ali ele é raptado, ele é sequestrado, e é levado e preso, né? O pai vai para a escola, desesperado, óbvio, né? E ele sai à procura do filho, né? E ali ele encontra uma pessoa também que ele tem um desvio cognitivo, enfim, e eles passam a história toda até encontrar o seu filho na cadeia e tirá-lo de lá, bem? Eu não sei qual é o filme que vocês estão pensando, se já viram, mas é um filme muito interessante chamado Procurando Nemo, da Disney, né? Então, vejam bem,
É engraçado até, porque a comunicação não é o que eu digo, mas é como você percebe. É como, né, as pessoas percebem aquilo que eu falo. Então, a comunicação e o pensamento coletivo é fundamental para um líder. Ele tem que saber se comunicar e como isso deve chegar ao ouvido das pessoas, para que o entendimento seja completo, para que as pessoas entendam. Quantas estratégias foram implementadas e não foram cumpridas só pelo fato da comunicação ter sido mal feita? Eu já vi centenas delas, né? Quantas pessoas não têm o senso de pertencimento na estratégia que está sendo implementada? Quantas pessoas olham os valores que estão escritos, né? E você vê o dono da empresa não fazer aquilo que está escrito, que ele mesmo colocou lá, né? Quantas vezes você enxerga e vê e ouve e não consegue transferir todo esse conhecimento para os demais? E o pensamento coletivo aqui, e eu vou antes, né, já me antecipar com relação à ética, o professor Clóvis de Barros Filho escreveu junto com o mestre, né, com os outros dois mestres, ele fala ética, uma coisa que para mim ela é fundamental. Ética nada mais é do que toda a inteligência compartilhada, certo? Todas as inteligências compartilhadas a favor de uma convivência avançada, uma convivência aperfeiçoada, essa é a palavra, uma convivência aperfeiçoada. Ou seja, o pensamento coletivo a favor do coletivo, né? É muito importante nós termos essa percepção do que tudo que nós fazemos como líder impacta diretamente na vida de todos, né? Independentemente de quem você seja e como você faz. Toda comunicação que é feita, e o desse pensamento coletivo, ela é para o coletivo, tá? Então, a comunicação, cada vez mais, por meio da ética e da boa ética, aquilo que, né, nós aprendemos, a ética nicômaca, por exemplo, de Aristóteles, aquilo que vem nos ensinando ao longo do período, faz com que nós entendamos que cada vez mais a comunicação passa a ser fundamental a qualquer líder. Talvez, grande parte de todos os problemas que eu vi até hoje, eu posso dizer que a grande maioria sempre foi um problema de comunicação entre as partes. Seja aquele que já não quer mais ouvir, ou seja aquele que não quer mais falar, ou os dois juntos, né? E sempre há recessão de ambas as partes, apesar de ambos serem tão bons quanto. Mas quando a gente fala em estratégia, quando a gente fala no momento que a gente está vivenciando, o líder precisa ouvir, né, o que está acontecendo e o pensamento coletivo. O que hoje eu preciso fazer, como me comunicar com o meu público-alvo, por exemplo, e atendê-los da melhor forma para obter o melhor resultado. Ok? Obviamente, depois vem resiliência, né? Todo mundo fala em resiliência, e aí tem um erro grave que muitos usam, o conceito de resiliência daquela forma física, que você aperta e depois volta à parte original, uma questão de pressão. Na verdade, não é bem isso, né? A resiliência é como é que nós nos adaptamos ao meio a partir daquele momento. E aí eu trago o Zygmunt Bauman de novo, né? Esse modelo, né, dessa modernidade líquida que nós temos, e como é que nós vamos nos adaptando ao longo desse período. E ali nós vamos aprendendo que o mundo também tem que se adaptar ao meu estilo. Hoje o meu estilo, eu saio sem problemas algum. As pessoas entendem que aquilo sou eu, e já não faz mais mal a ninguém, né? Então a resiliência é muito mais por um processo de conduta que eu tenho com as pessoas, né? De ser o bom ético, né? E aí o bom ético, de novo, trago Aristóteles, né? E do bom ético, daí eu vou trazer outro pesquisador também, John Nash. Você já deve ter visto um filme chamado Uma Mente Brilhante, né? Que fala de John Nash. Ganhou um prêmio Nobel. John Nash disse algo que impressiona, porque ele foi contra uma teoria matemática e econômica, na qual essa teoria dizia que você tinha que fazer o seu melhor para obter os melhores resultados, e ele contestou e falou, né, que não, você tem que fazer o seu melhor para você e para o grupo. E aí você passa a ser uma pessoa extremamente resiliente, porque junto ao grupo você vai se adaptando, dando foco e tendo uma visão sistêmica do que está acontecendo. Porque também tem um outro ponto, tenha foco, tenha foco. Quanto mais foco você tem, né? E aí eu
eu trago isso porque eu já vi muitas pessoas errarem. Não, tem que dar foco somente nisso. Você perde toda uma visão sistêmica do que está acontecendo. Quantas empresas hoje nós estamos vendo que quebraram, estão quebrando, não estão conseguindo sobreviver, porque deram foco, né, apenas num estilo de atendimento ao cliente. E hoje eles estão sofrendo porque não viram o movimento dos clientes de que não, eu não quero ser atendido dentro da sua empresa, eu quero que você traga os produtos da minha casa. E eles falaram, não, eu prefiro não atender, ok, foi uma escolha, mas ele deveria estar preparado. Porque eles sabem, e as pessoas hoje sabem, acredito eu que pelo menos grande parte do empresariado deve saber que nós vamos passar em algum momento por crises. E a gente precisa estar preparado para isso. Outro ponto, né? E aí o sexto ponto que eu quero trazer aqui é respeito e confiança, né? Respeito e confiança, não deveria nem trazer isso. Respeito vem de respectum, que é uma origem da palavra, que é a mesma origem da palavra amizade, que vem do abraço, né? Quando nós abraçamos alguém, nós abraçamos alguma causa, alguma situação, um processo, uma empresa, um cliente, nós estamos respeitando aquele formato dessa pessoa ser. Nós temos que criar um canal de confiança, né? Hoje eu vejo, por exemplo, a gente tem muito que aprender, vamos citar só o home office, né? Se trouxermos o home office, quantas vocês já viram na televisão ou na internet? Hoje, recentemente, o presidente, junto com o ministro, tinha uma pessoa tomando banho, né, numa discussão ao vivo, né? E aí mostrando ali tudo. Ou seja, não se tem um código de conduta ainda formada e nem de ética, ou de pelo menos bom senso de saber que ele não pode estar fazendo aquilo naquele momento. Então é um respeito e confiança de novos processos que vão aparecer a partir de agora. O home office é algo fundamental. Eu, por exemplo, eu não gosto muito do período da manhã, eu gosto de trabalhar tarde e noite, e de preferência até mais tarde. Esse é o meu modelo de negócio, de trabalho. Talvez eu possa dar muito mais resultado para as empresas nesse período do que pela manhã. Não que eu não vá trabalhar pela manhã. Tem gente que gosta de acordar às 5 da manhã, né? Que eu também acho, assim, deve procurar um médico, né? 5 da manhã, enfim, tem as pessoas que adoram. Mas aí vai do respeito e da confiança. E isso é algo que vai ser construído ao longo do período, né, por meio de códigos de conduta, de ética, de orientação, e o líder precisa chamar essa responsabilidade para ele. Vejam, até agora não teve nada de técnicas, isso só são soft skills que precisam de um aprofundamento de estudo, né? Trago a empatia e inteligência emocional, obviamente, né? Empatia é se posicionar pelo olhar do outro. Uma vez eu perguntei de novo para minha filha, eu tenho 2 filhos, um filho está fazendo medicina, né, na Universidade da UniOeste, no interior aqui, perto de Curitiba, em Cascavel, e a minha filha está no 9º ano, né? E a minha filha, quando era pequenininha, eu perguntei para ela, filha, qual é a cor, né? Como é que você enxerga o mundo? Ela fala de cor-de-rosa, né? Olha que coisa interessante, eu visitei um mundo que eu jamais iria visitar ou teria essa possibilidade. É você se posicionar pelo olhar do outro. Como o outro olha o mundo? Quais são os valores que ele adquiriu ao longo do tempo? Né? Por mais que você não concorde, se dê o direito, como líder, de ver esse outro mundo e entender esse compartilhamento de emoções, assim como a inteligência emocional nos permite. Porque inteligência emocional nada mais é do que reconhecer, gerenciar, motivar e interagir as nossas próprias emoções e as emoções do outro, né? Como é que a gente faz com as nossas próprias emoções? Como é que a gente reconhece em que momento que a gente está? Eu, por exemplo, quando a minha esposa briga comigo, eu fico quieto, porque eu tenho que reconhecer, gerenciar e motivar esse meu silêncio, para depois saber interagir essa emoção com ela, né? Ter a minha empatia e ter a minha inteligência emocional. Então, são 2 grandes fatores fundamentais nessa construção da liderança, e saber e compreender que tipo de equipe que você tem, até mesmo na construção da equipe. Porque você pode destruir a carreira de alguém se você não tiver, né, essa composição emocional e empático de compreender se ele está exatamente no cargo. Quantas vezes eu ouvi, precisa demitir essa pessoa porque ela não serve para o trabalho. Quando a gente começa a conversar, ter essa empatia, na verdade ela não é que tem que demiti-la. A gente só precisa reconhecer que ela está no lugar errado e colocá-la no lugar certo. Outro ponto que eu trago aqui, o 8º ponto, é a diminuição da angústia organizacional. Isso é mais uma inquietação metafísica, talvez
vocês nunca se depuseram, ouviram uma discussão a respeito disso, mas é algo que eu venho lendo e discutindo com amigos meus a respeito. Eu vejo que as empresas, elas elevam muito a angústia, né, das suas equipes, né, por demais. E aí você tem vários, né, você tem lá o Sartre, que já estudou sobre isso, o Beauvoir, o Rousseau, o Kierkegaard, que já estudaram muito a respeito. Mas o fato é, né, quando a gente fala em angústia organizacional, é demonstrar para a empresa que nós temos que fazer escolhas, mas a gente não sabe ainda a certeza que se haverá resultados favoráveis ou não para a organização. Mas depende do líder dar todos os dados, né, todas as possíveis, todas as possibilidades para que as pessoas tomem sempre as melhores escolhas, né? Nós, na vida, hoje, né, nós temos esse confrontamento das possibilidades constantemente, né? É constante essas possibilidades de enfrentamento da vida e de como é que a gente confronta. Eu digo muitas, por exemplo, né, eu trabalho muito de casa, home office e tal, volta e meia eu tenho que sair. Eu tenho 2 pessoas hoje que são pessoas que não podem pegar o vírus, por enquanto, né, são pessoas de risco. Pois bem, como é que vocês acham que eu, na minha inteligência emocional, gerencia, reconhece, motiva e interage comigo mesmo essa emoção de ter que sair na rua e se eu pegar o vírus, ou mesmo se eu vier a falecer, ou se alguém, né, acabar falecendo por minha culpa, como é que eu tenho que gerenciar tudo isso, né? Então eu tenho que tomar todas as minhas melhores decisões, de usar a máscara, de fazer isso, de usar a melhor forma possível, né, ou minimizar todos os riscos possíveis para que eu saia. A mesma coisa na diminuição da angústia organizacional. Quais são os melhores caminhos que a empresa tem que tomar para poder diminuir a angústia da empresa? Ela precisa reconhecer que vai ter uma crise, ela tem que estar preparada, ela precisa se preparar, tem que ter planejamento, ela tem que ter as pessoas, tem que ter um RH fortalecido, tem que entender profundamente os seus clientes, né? Ela precisa usar a tecnologia, ela precisa usar dos seus dados, do seu capital, dos seus ativos tangíveis e intangíveis. Então, essa inquietude metafísica organizacional, ela se dá por essa angústia. Ok? Outro ponto importante é o pensamento estratégico de dados. De novo, todas as empresas trabalham sempre com dados. Ah, eu tenho dados. Dados, gente, não quer dizer muita coisa. Dados você tem, 10% das empresas hoje, ou 10% dos meus clientes não estão mais comprando comigo. E isso não quer dizer absolutamente nada, certo? Só quer dizer que você perdeu 10% dos seus clientes. Quem são os seus clientes? Por que eles deixaram de ser seus clientes? Né? Por que você não fez um cadastro com eles? Por que você não entrou em contato com eles? Pois bem, o ciclo estratégico ou o pensamento estratégico de dados, ele parte do dado, sim, os dados. Quanto maior a quantidade de dados que você possui qualificados, vejam bem, tem que ser dados qualificados, esse vai me gerar uma informação a respeito daquele mundo que você trabalhou. A partir daquela informação, ele vai te trazer um conhecimento. Só aí você vai ter a propensão de trabalho em cima daquele público que você está trabalhando. Essa propensão vai me gerar uma gama enorme de oportunidades, né? Eu falei no começo sobre o gerenciamento de clientes, né? Você tem uma plataforma que chama-se de CRM, gerenciamento de clientes. Pois bem, se você usa esse gerenciamento de clientes, né, se você tem a gestão de vendas, você consegue ter cada vez mais a precisão de quem é o teu cliente, quando ele compra, quantidade, quem são os vendedores, porque essa informação e esse conhecimento não pode ficar na cabeça de uma pessoa. Todas essas informações tem que estar no sistema da organização, porque ela precisa usar isso para sempre, para fazer todo o seu planejamento. Só que para fazer tudo isso, precisa de uma estratégia, porque nós colocamos um software ali para fazer a aplicação, mas quem coloca inteligência é o líder com as suas equipes. Toda a parte de inteligência que vai naquele sistema é motivado e é feito pelo seu líder daquela organização e pela sua equipe. Então, o pensamento estratégico de dados hoje cada vez mais é fundamental no gerenciamento de qualquer organização. Ele precisa pegar tudo isso e ver, bem, eu tinha dados que me gerou uma informação, me gerou um conhecimento,
tudo isso aqui está me dando todo esse balaio de oportunidades. Quais são as prioridades? Né? Das oportunidades, você prioriza e executa. E ali você começa a trabalhar sempre num ciclo virtuoso, ok? E ali, por o último dado que eu acho que é fundamental é o espírito do capitalismo consciente, tá? Nós estamos vivendo hoje praticamente 3 grandes eras que eu consigo enxergar. Nós vivemos a era, não mais a era da informação, mas a era do conhecimento, né? A diferença entre uma e outra, informação é que tomate é uma fruta, tá? Tomate é uma fruta, é uma informação que eu passo. Agora, o conhecimento, esse tomate, fica muito ruim se eu colocar numa salada de fruta, porque eu experimentei, eu conheci, eu fui atrás, eu tive o experimento. Né? Então, a experiência do cliente, ou a experiência que eu tive, passa a ser fundamental. Por isso que ele é um dos pilares que a gente falou anteriormente. Pois bem, eu vivo a era do conhecimento, eu vivo a era do compartilhamento, nós nunca fomos tão... nós nunca pensamos tanto no compartilhar, né? Desde compartilhar algo por meio de tecnologia, por exemplo, um Facebook, de compartilhar uma foto, ou de compartilhar com conhecimento, compartilhar novos formatos, compartilhar a educação, de viver esse modelo de compartilhar, né? Nós estamos falando de o cooperativismo, nada mais é do que o compartilhamento de várias inteligências em prol de todos, né? Então, e também a era da transcendência, que é o que eu disse no começo. Ganhar dinheiro hoje a qualquer custo não é mais sustentável, tá? Você pode estar ganhando dinheiro, você pode falar para mim, isso aí é bobeira. O João está dizendo, eu estou ganhando meu dinheiro aqui, eu estou passando por cima, não estou pagando imposto, estou fazendo o que eu bem entendo, né? Ok. Mas, a partir de agora, quanto mais conhecimento as pessoas passam a ter, e eu vejo que as gerações estão vindo com valores muito fortes do pensamento do próximo, a era da transcendência vai tomar uma força que eu acredito que vai mudar o mundo, né, de uma forma muito positiva nos próximos anos. O coletivismo precisa ser cada vez mais culturalmente reforçado dentro das organizações. A gente precisa levar valores fortalecidos para a empresa crescer de forma consciente e sustentável. Porque fora disso, a gente não vai conseguir levar muito tempo. E a gente tem que pensar. E para finalizar, eu gosto muito de contar uma história nas minhas aulas. Não sei se vocês já leram Hamlet, né? Hamlet é um livro escrito por Shakespeare, isso lá entre 1600, 1601, mais ou menos. Shakespeare morreu em 1614, então foi uma das últimas obras feitas por ele. Perdão. Todas as obras de Hamlet são tragédias, enfim, todo mundo morre no final. É impressionante. E tem uma história de Hamlet, né? Hamlet era o rei da Dinamarca, e o rei da Dinamarca era casado com a dona Gertrudes, enfim, e tinha um filho também chamado Hamlet. E Hamlet, a um certo ponto, ele foi assassinado. Pois bem, e logo após, o irmão do Hamlet, o rei, o irmão chamado Cláudio, casa com a dona Gertrudes, ou seja, o tio de Hamlet, que era o príncipe, vê o seu tio casando com a sua mãe. E o espírito do pai, né, do falecido pai, e ali tem conversas longas entre eles, é muito interessante, muito difícil, é um linguajar muito rebuscado, e aquelas conversas longas, o pai diz para o Hamlet, né, o filho, fala assim, quem me matou foi Cláudio para ficar com a sua mãe. E a partir daquele momento, Hamlet traça uma estratégia, né, entre a consciência e o louco, né, e o não louco, e ele passa a história inteira na sua estratégia de matar o padrasto, o tio padrasto. E tem uma parte da história, né, por que eu estou contando toda essa história? Porque tem uma parte da história que o amigo dele, Horácio, né, bate um WhatsApp pro Hamlet e fala o seguinte, olha, Hamlet, deixa que eu resolvo aqui essa história, né, deixa que eu faço aqui. E aí ele responde, não, de forma alguma, tudo que está sendo construído é porque eu planejei, porque eu fiz, né? E em certo momento ele diz, o estar pronto é tudo, né? Então ele se preparou e tudo que ele fez para a vida foi sempre estar pronto, né? Era tudo, né? A vida, as empresas precisam estar prontas, né?
As pessoas, os líderes, precisam constantemente estarem prontos. Eu não quero dizer, vejam bem, parece ser meio antagônico o que eu vou dizer. Você sempre vai estar pronto. Não, a gente é uma obra ainda que não foi finalizada, a gente está sempre construindo. Mas a gente tem que antever algumas coisas que podem acontecer. E para isso, saber que organizações, né, você ser um líder dentro de uma empresa, você tem que estar pronto para saber que alguma crise vai acontecer. Como é que você está se preparando em diversos cenários? Eu citei a SWOT, por exemplo, mas quando você quiser fazer uma análise da parte externa da organização, tem uma ferramenta chamada Pestel, que é muito boa. Ali tem todos os possíveis cenários que você pode, pelo menos, entender o que está acontecendo. Tá? E aqui você vê Hamlet dizendo, estar pronto é tudo. A liderança ela é uma constância, né, entre resultados. Antigamente era muito entre resultados e sucesso. Hoje eu vejo que a liderança, além de resultados e sucesso, é você poder fazer a grande diferença na vida das pessoas, das equipes nas quais você lidera. Então você tem que estar constantemente pronto para tudo que possa vir a acontecer. Obviamente que ninguém imaginava que viesse uma pandemia. Porém, né, esse é um processo muito difícil. Ok? Eu finalizei aqui a minha apresentação, eu estou recebendo aqui algumas perguntas, eu vou fazer aqui, vou responder. Você falou do sistema de gerenciamento de clientes, pode falar um pouco mais? Sim, o sistema de gerenciamento é chamado CRM, o Customer Relationship Management. Esse é um sistema que faz aquilo que eu disse, ele pega todos os dados que a organização possui, todas as relações comerciais, enfim, ele coloca nesse sistema e ele vai transformando isso em informação e conhecimento. Ao longo do tempo, ele começa a te dar orientações, né, e possibilidades de novos negócios, ou de dizer, olha, o teu cliente tal, a propensão de consumo passa a ser agora. Né? Então, é bom você entrar em contato com o teu cliente se você não entrou em contato ainda. Então, esse tipo de software, né, ele é fundamental para qualquer empresa. E eu digo mais, não é uma empresa assim de 50, 100 funcionários. Uma empresa de 1 funcionário, 2 funcionários, tem que ter um CRM. Quanto mais uma empresa que já tem 10, 12, 15. Ok? O Luiz Eduardo aqui mandou uma pergunta. Como as lideranças tradicionais se prepararão para esse novo cenário de mercado que está surgindo, onde o e-commerce está se consolidando, onde os funcionários estão trabalhando em home office, onde temos por parte de algumas empresas o surgimento de funcionário alçado à categoria de sócio, o partnership? Essa é uma pergunta que a gente só vai... A resposta dela, muitos dessas lideranças estão aprendendo na dor, tá? Estão aprendendo realmente na dor. Só que, qual que é o órgão, né, normalmente dos empresários, dos grandes líderes, os que detêm financeiramente todo esse processo? É o bolso, é o dinheiro. Quando se começar que você tem também aumento de resultado, de performance, onde você consegue compreender que não era aquele bicho de 7 cabeças que as pessoas estavam conseguindo enxergar, você passa a ser um pouco mais aberto. É uma aprendizagem. Veja, em nenhum momento na nossa história recente, nos últimos 30, 40 anos, a gente está passando por uma testagem mundial como a gente está fazendo. Home office, escolas dando aulas por meio de plataformas, e olha, eu estou dando uma palestra aqui para uma turma, certo? Academias que estão fechadas, onde você obriga o professor a dar aula via lives, uma atrás da outra, compartilhando novos processos, novos conhecimentos. Então, são várias testagens que já estão sendo trabalhados. Porém, como toda mudança, ele impacta na cultura. Isso vai levar tempo? Vai levar tempo. Tem uns que vão ser extremamente firmes e não quero, e ponto final, e outros vão começar a compreender que pode ser uma testagem interessante, e que no final quem vai prevalecer é custo-benefício. O que está gerando mais resultado, o que não está gerando mais resultado. Né? É incabível hoje, por exemplo, na minha modesta opinião, eu vejo empresas com uma equipe comercial, uma equipe enorme comercial, onde eles passam 50%, 60% do tempo deles sentado na frente do computador, fazendo planilha. Não pode, isso é absurdo.
Ele tem que passar 90% do tempo comercial desse tipo de cliente na frente do cliente, certo? Ele tem que ter uma equipe por trás que dê todo o suporte, mas aquele que está ligado ao cliente tem que estar com o cliente. Cada minuto perdido na frente do cliente é uma venda a menos, né? É um atendimento, é alguém que deixou de ser atendido, de certa forma. Então, a liderança é um processo que está acontecendo agora nessa questão, né? Essa pergunta feita pelo Luiz Eduardo. Agora tem algo, Luiz, que você falou aqui que eu gosto muito, que é o partnership. O brasileiro nunca teve, o brasileiro sempre foi muito de ser empregado, né? Não de ser empresário. Nos últimos 20 anos que nós começamos o estímulo, né, ao empreendedorismo, o SEBRAE, o SENAC, o sistema FIEP, o sistema das federações da indústria, o SENAC principalmente, é um órgão que vem alavancando diversos novos processos nesse sentido, né? O partnership vem sendo a grande alternativa, né? Eu detenho 70% e todo o resto da minha equipe detém 30%. Então a gente divide os lucros, né? Não mais pagamento de benefícios ou outras coisas. Ou seja, você passa a ser um dos donos da empresa, né? Com as suas limitações, dentro daquilo que é proposto, mas com um objetivo comum. E a gente sabe que o ser humano, né, quando tem um objetivo comum de querer ganhar em conjunto, né, só você ver o futebol, por exemplo, aí a gente parte de fazer o nosso melhor para nós e para a equipe, né? O Anderson perguntou, de que forma tratar caminhos críticos de sucesso para a transformação digital nas empresas, como a segurança e a privacidade digitais? Veja, isso é um caminho crítico e a gente está no início de ter uma legislação a respeito. Então, vai ser uma aprendizagem também nessa transformação digital com a privacidade, porque até então toda a segurança, e aí nós vamos ter que ter cada vez mais empresas que nos dê essa segurança, porque tudo está na nuvem, enfim, está em outros lugares, cada vez mais o processo de segurança, nós vamos ter que buscar não ter centralizado todas as nossas informações, mas de centralizar de certa forma em outras plataformas, né? E também fazer com que as nossas informações, digo, da empresa, elas precisam ser cada vez mais bem cuidadas. Por que eu digo isso? Eu vejo muitas empresas preenchendo lá o CRM, por exemplo, ele precisa dizer o que aconteceu na visita com o cliente, ele não faz nada. Então, como é que aquele software vai gerar novas oportunidades e propensões de novos negócios se ele não preencheu de forma correta? Então, não é só a questão da privacidade e da segurança, e sim também um passo antes. Como é que eu faço, né, que as pessoas entendam o melhor caminho e entender que aquilo vale ouro para ele, né, como profissional da carreira que ele faz ali, e para a organização também. Então, antes da privacidade digital e da segurança, tem essa questão também, como é que nós vamos tratar cada vez melhor essas informações. Tem mais uma pergunta aqui que diz, as soft skills não vão contra essa transformação digital. Pensando, já se trata das relações entre pessoas e do próprio indivíduo, e transformação digital vão distanciando o contato humano? Não. Eu sou, aí uma opinião, tá? Eu não acho que haja um distanciamento do contato humano. Eu continuo tendo os mesmos contatos humanos que eu tinha antigamente. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes da pandemia, eu tinha até mais contatos humanos depois da entrada, né, dessa questão da transformação digital. Hoje, você pega, eu abro meu WhatsApp, eu tenho lá 20, 30 grupos, eu converso com todos eles, marco encontro, converso com amigos, eu converso com vocês aqui por meio do computador, por meio da internet, eu contacto colegas e tal. Antigamente era muito difícil de fazer esse contato. Nós temos a percepção errada porque nós sempre fazemos a referência, né, do contato antigo, na minha época. Na minha época era assim, mas na minha época eu era novão, estava na escola e tal. Hoje eu vejo os meus filhos conectados praticamente grande parte do tempo deles, conversando, trocando experiências, conceitos, discutindo assuntos. Eu vejo a minha filha de 14 anos,
falando coisas que eu com 14 anos só jogava bolinha de gude. Hoje ela fala sobre política, ela fala sobre sociologia, psicologia, ela vem, discute na mesa assuntos que eu fico olhando para ela e falo assim, mas de onde você tirou isso? Não, porque amigo meu de São Paulo me falou alguma coisa que meu amigo do Rio Grande do Sul disse, e aí eu fui ler a respeito, aí eu baixei o arquivo, enfim, e leu, né? E ali ela pode ter o seu posicionamento a respeito. Então, acho que essa questão do distanciamento do contato humano, eu acho que é um pouco de exagero. Esse é o meu ponto de vista. Muito pelo contrário, eu acho que nos proporciona muito mais o contato humano do que proporcionava antes, tá? A Lucélia, qual a melhor estratégia para tomar decisões mais assertivas nesse momento de incertezas? Quais ferramentas de gestão que podemos utilizar nesse momento? Nós temos diversas ferramentas, né? Mas acho que a ferramenta mais importante que você tem é você compreender o cenário, é você fazer uma análise interna da sua empresa e externa da empresa. E dali você tentar obter o máximo de oportunidades, né? A ferramenta em si, eu falei SWOT e PESTEL, por exemplo, né? Eu gosto muito do Balance Scorecard. Por quê? O Balance Scorecard, ele trabalha em 4 grandes níveis, né? O primeiro nível que você tem ali, você tem um nível de aprendizagem, né? Aprendizagem e conhecimento, onde você tem o capital intelectual, o capital da informação e o capital organizacional. Que eles trabalhando em conjuntos ou em separados, eles vão impactar diretamente nos processos internos, né? E quais são os processos internos? Nós temos o processo operacional, que operacionaliza toda a empresa. Nós temos o processo de vendas, de gestão de vendas aos clientes. Nós temos o processo de inovação, de criação de novos processos, novas marcas, novos produtos, novos serviços. E o processo institucional, mas com um viés mais, como é que eu posso dizer? Da legislação, das leis, da própria lei. Pois bem, se esses processos estão bem encaminhados no trabalho, né, nesse trabalho, já com base na aprendizagem e conhecimento, eles impactam diretamente na perspectiva do cliente. Então, lógico, se a qualidade, o atendimento, a disponibilidade do cliente, novas formas de serviço, tal, são impactados, isso impacta na sua forma de receita, seja pelo aumento de produtividade, seja pelo aumento de receita. Então, dependendo de qual for a estratégia que você utilize. O Balance Scorecard é um que eu gosto muito. Kaplan, né, feitas por Kaplan e Norton, é uma estratégia até de certa forma um pouco simples, mas ela te dá te aprofunda nesse processo. E o básico, né, de você compreender o cenário que você está envolvido. Então, se enxergar no seu posicionamento e dizer quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, né, nesse processo todo, entender quais são as oportunidades, dado ao contexto que a gente tem, quais são as oportunidades que eu tenho e quais são as ameaças que eu tenho. A partir daí, você executar um plano estratégico, né, com objetivo e metas, ou seja, você tem um objetivo que não é mensurável, e aí você vai determinando todas as metas e o teu plano de ação para alcançar aquilo. O problema é que agora nós estamos vivendo um momento crítico, extremamente crítico, onde tem que ser ágil, porém a gente não pode errar, tá? Mas quanto mais o conhecimento do que está acontecendo, melhor é. Um detalhe, né? Se você vende produto, a melhor alternativa, às vezes, da venda de um produto é você ter o melhor serviço disponível, né? O serviço faz toda a grande diferença. Então, essa é uma dica que eu dou nessa procura. Existe alguma maneira para conseguir identificar em candidatos de processos seletivos se esses possuem essas características, soft skills? Quais as melhores estratégias? Sim, tem vários. Mas tem um que eu gosto muito, que é o Assessment, tá? O Assessment é uma plataforma utilizada, são 38, é uma composição de 38, categorizado, né, por 38 skills, né, e dentre elas, grande parte de tudo que eu falei aqui hoje. E tem o DISC também, que é algo que tem vária disponibilização. O próprio Senac tem muitas pessoas capacitadas para fazer essa avaliação. Se for de RH, eu proponho a fazer um curso que você fique capacitada e certificada a prestar esse tipo de conhecimento. E aí é contratar profissionais ou ter esses profissionais que identifiquem
quais são os skills mais importantes na organização. Então, na minha organização, esses são os skills. E é por meio desses skills que você aplica os testes. E os testes vão te dando os resultados. Olha, ele tem essa composição de skills. Né? Ele está mais favorável, menos favorável, e já te dá, inclusive, várias orientações de treinamento, do que tipo de trabalho que você pode fazer com eles, e assim por diante, ok? Mas tem vários, sim. E se procurar o Senac, com certeza eles vão te dar toda a orientação, porque tem muita gente capacitada internamente que pode ajudar nesse processo, tá? Como desenvolver os soft skills? Quais são os mais importantes, ou tudo depende do contexto, se quiser aproveitar e puxar a questão da necessidade de qualificação do Senac. Sim, isso aqui é de um aluno do Senac, que faz uma qualificação do Senac. O Senac hoje, a composição o corpo docente e de profissionais hoje é extremamente qualificado. Hoje você encontra ali profissionais de alto garbo e elegância e que prestam um serviço fundamental, já preparado, inclusive, no desenvolvimento dos soft skills. Eu entrei no MBA, né, eu sou professor do MBA do Senac, eu praticamente visitei todas as cidades nos últimos 2 anos em Santa Catarina. E quando você vai para a sala de aula, os alunos do Senac são alunos extremamente preparados. Eles levam, assim, o repertório dos alunos é extremamente alto, né? Você leva cases, às vezes, que são difíceis, e eles rapidamente começam a ter processos de desenvolvimento e de entendimento do que deve ser feito. Então, você vê que a composição, por exemplo, desse MBA, não puxando o saco, né? Mas assim, no sentido de, a composição do MBA é justamente para trazer e fazer o link de todos os skills necessários. Sejam os hard skills, né, aqueles de treinamento, de ferramentas, tal, sejam os soft skills. Então, de fato, ele hoje é uma instituição que está extremamente preparado para levar isso e para desenvolver nesse contexto. Mas sim, a palavra que a gente mais utiliza na administração é a palavra depende. Tudo depende. Todos esses soft skills que eu trouxe para vocês são soft skills importantes, que eu considero importantes. Se eu fosse dono de uma organização, certamente eu queria fazer com que uns mais, outros menos, óbvio, mas eu queria que desenvolver todos eles dentro da minha empresa. Mas depende muito do contexto que você está. Hoje, né, dado o conceito, eu preciso de um líder firme na sua tomada de decisão. Ele não pode ser muito democrático, porque senão eu posso perder muito tempo. Então, dado esse exemplo, depende muito. Depende como é que eu quero carregar o modelo, ou o meu trabalho, ou desempenhar aquilo que eu estou fazendo, ok? Vicente faz uma seguinte pergunta. As empresas pequenas são mais versáteis e rápidas em mudar ou entender a mudança. As empresas grandes conseguem seguir esse ritmo? Os líderes conseguem conduzir um grupo numeroso, multicultural e de grande parte das vezes e atender todos os segmentos? Vicente, hoje sim. Tá? Hoje eu posso dizer que não é que grande parte das empresas, lógico que uma pequena empresa também sofre, como está sofrendo agora, por ser pequena e ágil, dada a pandemia, ele perde todo mundo rapidamente. Ele não consegue também estrategicamente conseguir financiamento, conseguir dinheiro a longo prazo, talvez ele não consiga. Então, pequeno ou grande, sempre vai ter prós e contras. Mas as empresas grandes estão começando a compreender que elas podem se adaptar em modelos mais rapidamente. Eu vou dar um exemplo. A Accor, né, uma rede de hotéis, foi extremamente impactada pelo processo do vírus e vai até o final do ano, ou pelo menos até achar a vacina, porque grande parte das pessoas não vão viajar e não vão para hotéis enquanto isso estiver acontecendo de forma de lazer. E aí o que eles criaram? O home office, né? A rede Accor, e agora todos estão trabalhando nesse projeto. O que seria? Ao invés da pessoa trabalhar em casa, ela trabalha no hotel, né? Porque também os coworkings, grande parte deles estão fechados. Então, o room office, você aluga um quarto de hotel por um período, ele é preparado para que você trabalhe como se fosse a empresa, e você fica lá dentro de uma sala, né, dentro de um quarto de hotel trabalhando, né? Ela se adaptou rapidamente ao processo. Então, as empresas têm que compreender, e elas compreendem já há muito tempo, que tem que respeitar a cultura local. O McDonald's, por exemplo, lançou recentemente um restaurante onde só vende produtos vegetarianos, né? Não são todos
a oferta de produtos que existem aqui, vamos dizer, no sul do país, que existe no norte ou nordeste, que existe nos Estados Unidos ou fora daqui. Então, a adaptação já era muito multicultural, hoje passa a ser cada vez mais fortalecido, respeitando, né, localmente as suas leis, os seus registros, enfim, todo o seu perfil, ok? Mas é verdade, ela talvez não no mesmo ritmo, mas ela consegue se adaptar. E ela pode usufruir dos seus recursos com muito mais intensidade, como é o caso da Accor, tá? A Conceição perguntou: como faremos com a camada de baixo poder aquisitivo da sociedade, que não tem entendimento de informática nas empresas? Excelente pergunta, Conceição. Isso vai ter que ter um aporte, né, cada vez mais. É como eu falei ali, uma mudança de cultura, e nós estamos fazendo um momento muito disruptivo né, e uma ruptura muito forte com o que a gente vinha acontecendo. A classe mais baixa, ela realmente vai sofrer muito, porque vai depender, grande parte, da empresa que está contratando, né? Então, se ela vai depender da empresa que está contratando, primeiro a empresa que está contratando vai ter que se adaptar a esse novo modelo, esse novo processo. O que muitos pesquisadores estão falando, inclusive, é que o processo em si, se houver uma vacina muito rápida, talvez a gente nem avance muito nessas questões, tá? Nem avance muito no home office. Se demorar mais uns 6, 7 meses, aí a coisa deve sofrer, de fato, uma transformação, porque eles vão perceber qual é o custo-benefício. Agora, a parte mais baixa vai ter que ter sempre, e eu acredito muito nisso, em políticas público-privadas. Eu não acredito somente em políticas públicas, somente elas. Eu acho que depende dos governos, depender unicamente, exclusivamente dos poderes públicos. A gente nunca vai conseguir resolver grande parte dos problemas que nós enfrentamos. Veja, a gente não consegue, 50% da nossa nação não tem água potável em casa, né? Não conseguem tratar os resíduos. Imagine você colocar computadores em casa. E o privado, ele precisa trabalhar. Hoje, né, esse processo também com políticas sustentáveis ao longo do período. Eu só vejo uma única saída, quando esses dois se juntarem e começarem a trabalhar em parceria. Porque hoje a gente não consegue trabalhar em parceria, porque cada um puxa para um lado. E, infelizmente, quando a gente tende a questão da informática, principalmente, que era algo que deveria ter sido expandido para o Brasil inteiro, depende muito de organizações, de ONGs, para fazerem esse tipo de trabalho, infelizmente. Né, que deveria ser uma política já institucionalizada e planejada e feita no Brasil inteiro, com a participação de empresas privadas. E hoje é muito raro você encontrar esses projetos. Nós até vemos em alguns estados e algumas cidades, mas são cidades que já estão avançadas economicamente, né? E outras nem tanto. Eu tive o prazer de visitar praticamente todos os estados brasileiros. Eu participei de um programa no Banco Real chamado Amigo Real, onde eu visitava cidades extremamente pobres, com IDHs baixíssimos. As pessoas não tinham nem ao menos energia elétrica, quiçá dizer que tinha computador ou isso. Eles viviam única e substancialmente do poder público, ou seja, o que o poder público gerava de recursos era onde vivia toda a sociedade. Então tem um caminho que, para mim, a única saída seria a congregação desses dois lados, público-privado, tá? O André: como tomar uma decisão se temos opiniões diferentes a respeito das medidas a serem tomadas? Ele está dando aqui, em Palmas, por exemplo, a prefeitura nos passa uma opinião a respeito da circulação, o Estado, outra, e o governo federal, uma terceira. Como mediar isso? André, aí nós não temos uma decisão de opinião de saúde, nós temos uma opinião política, infelizmente. Eles não estão se importando se é uma questão política ou não. O que acontece? Os estados e municípios estão trabalhando no fechamento da pandemia, porque sabem que se der algum problema, os hospitais vão ficar cheios, então eles preferem fechar e tentar fechar tudo da melhor forma possível para poder obter recursos do governo federal. O governo federal, por sua vez, não tem recurso para pagar estados e municípios e quer, por meio da cloroquina, quer que abra o mercado de forma generalizada, porque ele precisa fazer com que o trabalho, aliás, não está preocupado com o trabalho em si,
mas sim com que as receitas e o dinheiro e os recursos girem, né, na economia, porque a economia é a base de tudo dentro da nossa sociedade em questão de política. Se a economia vai bem, a gente vota na pessoa. Se a economia vai mal, a gente tira a pessoa. Foi assim em todos os anos que a gente passou. Vocês devem se lembrar praticamente como funciona. O que eu digo? Aqui em casa são as organizações de saúde. A gente procura as informações técnicas, oriundas de fontes técnicas. Não é o WhatsApp que diz, não é o Facebook que diz, enfim, não é nada disso, né? Cabe a nós, aí a autoliderança de saber e discernir o que é uma informação compreensível, que tem embasado com estudos, que funcione, que deve ser feito, né? E tentar fazer o melhor possível dentro da possibilidade, né? Infelizmente, não tem como tomar uma decisão baseada em 3 governos, federal, estadual e municipal, porque você não vai saber exatamente o que eles estão querendo. Você tem que se basear na questão da saúde, e aí sim você tem que procurar essas informações. Legal? Eu quero convidar vocês amanhã, aqui as perguntas acabaram, eu quero convidar todos amanhã para o evento, ele continua, por favor, amanhã tem 2 professoras fantásticas, vocês não podem perder amanhã, né? Eu vou intermediar e vou trazendo perguntas e coisas que estão também numa série de perguntas aqui, que já ficaram para amanhã, e também tem a questão do certificado, tá? Ali vocês devem ter visto ali no bate-papo a questão dos certificados que foram colocados, certo? Então, não deixem de pegar e clicar no link ali para poder receber o certificado depois. Certo, gente? Vejo vocês amanhã, a partir das 19 horas. Obrigado pela paciência de vocês aí. E beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau.